O mais poderoso trunfo. Parte 1. Quarto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 22h31. Bem acima da capital real, havia um grupo de 4 pessoas voando como estrelas cadentes no céu noturno. 2 deles eram lançadores de magia sustentando continuamente a magia Fly, e os outros 2 eram passageiros. Um dos passageiros era um homem de armadura preto azeviche e carregava 2 espadas massivas nas costas, enquanto a outra era uma beldade com penteado rabo de cavalo. Claro, se tratava de Ainz Narberal. Naquela manhã, os 2 haviam aceitado uma missão da Guilda dos Aventureiros de Irrantel, foram pagos com uma quantia sem precedentes de dinheiro. O cliente era Marquês Raeven. À primeira vista, parecia que o Marquês desejava contratar aventureiros para aumentar a segurança de sua propriedade em face de recentes distúrbios, cujas causas eram desconhecidas. Ainz não sabia a extensão de seus deveres, e descobriria mais durante o progresso da missão. A razão era porque eles queriam suprimir a organização conhecida como Oito Dedos, e esperavam que Momon lutasse ao lado deles, contra o grupo mais forte do inimigo, os Seis Braços. Ainz não encontrou nenhum motivo para rejeitar este pedido. Normalmente, os aventureiros tinham uma política implícita de ficar de fora dos assuntos nacionais. A fim de não expulsar Ainz, ou melhor, Momon, o negro, eles se deram ao trabalho de preparar um pedido adequado para servir de disfarce, e procuraram instigá-lo com uma recompensa generosa. Depois de pensar um pouco, Ainz aceitou sob uma pretensão de relutância, para não parecer um interesseiro. O problema era que ele tinha que ir para a capital com a devida pressa. Em Yggdrasil, havia pontos de referência que poderiam ser usados para se teletransportar de cidade em cidade, mas neste novo mundo, não havia tais coisas. Magia de teletransporte era do 5º nível, que Momon e Nabi não deveriam poder usar, e viajar por terra a cavalo levaria um dia inteiro. O que deveria ser feito, então? A resposta foi simples e fornecida pelos lançadores de magia do Marquês Raeven. Eles usaram magias de voo acelerado em combinação com Floating Board, e juntos levaram Ainz e Nabi com eles para a capital a grandes velocidades. Como fizeram isso? A resposta foi muito simples. Ainz e Nabi sentaram-se na prancha flutuante, o que reduziu seu peso efetivo, de modo que carregar os 2 não os atrasaria sensivelmente. Desta forma, eles voaram direto para a capital durante todo o dia. No entanto, o tempo ainda estava muito apertado, mesmo com o uso desse truque eles já estavam atrasados. Por causa disso, Ainz estava um pouco preocupado. Se ele chegasse e soubesse que não era mais necessário, que tipo de recompensa, caso houvesse alguma, ele poderia reivindicar? Embora Ainz tivesse sido atraído pela recompensa sem precedentes, era duvidoso que o solicitante estivesse disposto a pagar alguém que não fizera nada. Ainz suspirou silenciosamente. Parecia que estava rezando, como um funcionário com uma avaliação ruim de desempenho esperando algum tipo de bônus. Não importava os meios, ele precisava ganhar essa recompensa. Ele já havia decidido como a gastaria. Enquanto se motivava, Ainz viu a capital pela primeira vez sob o céu à noite. Ele lamentou que não pudesse ter tempo para apreciar a vista. A capital era escura, não parecia uma cidade movimentada. Mesmo assim, foi uma experiência fascinante para Ainz, cujos olhos podiam ver claramente na ausência de luz. Observando de cima, os olhos de Ainz notaram algo interessante. Uma luz à distância. Embora fosse algo aparentemente sem importância, logo quando viu as chamas negras crescentes, ele percebeu que esta era uma situação de emergência. Espere! Olhe aquilo! Há um brilho de conjuração naquele lugar. Realmente, parece, algum tipo de magia. O lançador de magia que havia espiado o apontar do dedo de Ainz não parecia dar importância. Uma pessoa normal teria dificuldade em enxergar o brilho através da escuridão e da distância, muito menos analisá-lo. Esse tipo de coisa é comum na capital? Ou esses fogos de artifício são para me receber? O lançador de magia não riu da piada. De fato, a expressão em seu rosto era muito séria. Aquele é um dos 8 locais que deveríamos atacar. Entendo. Achei que tínhamos chegado tarde demais, mas parece que vamos ter algum trabalho a fazer. Sim, senhor. Iremos naquela direção então. Pare.
Parece que estão usando magias muito fortes lá. Se forem pegos no fogo cruzado, podem acabar morrendo. Ainz desviou o olhar da expressão conflituosa do lançador de magia que parecia dizer: então, o que devemos fazer? E se virou para Narberal. Nabi, use Fly e me leve mais perto. Ao meu sinal, me solte bem em cima deles. Certamente. Quarto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 22h33. Para Evilei, que estava contemplando a morte, a pergunta do guerreiro negro soou absolutamente ridícula. Contudo, ela mudou de ideia imediatamente. Ao analisar a situação, os dois pareciam muito suspeitos. Afinal de contas, era um confronto entre duas figuras mascaradas e não era impensável que pudessem ser vistas como conspiradores lutando entre si. Então, esperando que tivesse deduzido corretamente a identidade do guerreiro negro, Evilei gritou: Herói negro! Eu sou Evilei da Rosa Azul, ouça meu clamor como um aventureiro adamantite. Por favor, ajude-me. No momento em que fez seu pedido, Evilei percebeu que havia cometido um erro. Ou seja, a diferença na força de luta entre ela e o inimigo. Mesmo com a ajuda de Momon, o negro, um companheiro aventureiro de rank adamantite, o que eles poderiam fazer? O demônio que Evilei enfrentava era algo que estava além de sua capacidade de derrotar, mesmo com a ajuda dele. Seria como se defender com uma folha de papel. De qualquer forma, ambos seriam rasgados pela tempestade furiosa diante deles. Se aceitasse o pedido de Evilei, ela seria diretamente responsável por sua morte. O que ela deveria ter feito era dizer-lhe para fugir e, se possível, levar os corpos de suas companheiras com ele. Contudo, compreendo. O homem ficou diante do demônio, protegendo Evilei. Evilei prendeu a respiração. No momento em que ele se pôs em sua frente, ela o confundiu com uma muralha maciça e robusta, do tipo que defenderia uma cidade. Uma sensação de segurança e alívio a preencheu até as profundezas de seu coração. E o demônio que os confrontava, inclinou a cabeça, como se fosse um plebeu, mostrando a devida deferência a um monarca. Não poderia ser respeito. Só poderia ser uma zombaria. Este demônio estava apenas brincando? Ora, é uma grande honra que se reúna a nós nesta noite. Posso perguntar-lhe seu nobre nome? Me chamo Jaldabaoth. Jaldabaoth? Ela ouviu a voz de surpresa do homem sob o elmo negro, seguido por um resmungado: que nome esquisito. Ela não achou estranho. Na verdade, Evilei nem sabia o que pensar a respeito. Ela tinha bastante conhecimento de demônios e outros seres infernais, mas quase nada sobre esse nome. Jaldabaoth, é isso? Que seja. Meu nome é Momon. E como ela disse, eu sou um aventureiro adamantite. Embora banhado pela desaprovação de Jaldabaoth, o guerreiro negro, Momon, continuou como se não tivesse notado nada. Então é isso que ele está fazendo, Evilei pensou com aprovação. Para atrair seu oponente e aprender com ele, Momon exerceu sua disciplina de ferro e evitou que suas emoções aparecessem. Ficou claro o porquê o homem chamado Momon já era reconhecido como um aventureiro de primeira linha. Evilei, que estava envergonhada de quão facilmente suas emoções assumiram o controle, se moveu para a sombra da capa carmesim de Momon, evitando distrair os dois da troca de palavras. Mesmo que Momon parecesse bastante disposto a ajudar, ela teve a sensação de que estava atrapalhando. Momon e Jaldabaoth não se incomodaram ao notar a presença de Evilei. No momento em que ela se moveu, eles começaram um duelo de inteligência, cada um buscando os segredos do outro. Ah, entendo. Posso então perguntar-lhe o porquê nos agraciou com sua presença esta noite? Foi um pedido. Um certo nobre nos contratou para defender sua propriedade, mas enquanto voava pelos céus acima da capital real, notei que batalhavam. Achei que era uma emergência e, naturalmente, entrei em ação. O nobre em questão era o Marquês Raeven, que solicitara a presença de aventureiros ranks adamantite, sem sequer se importar com o risco de entrar em conflito com a estrita regra dos aventureiros de não se envolverem em política. Pode-se dizer que ele estava precisando de mão de obra para lidar com a 8 dedos a qualquer custo. E qual é o seu objetivo? Um poderoso item capaz de invocar-nos para o plano terreno, assim como comandar-nos. Dito item porventura veio parar nesta cidade. Estamos aqui para recuperá-lo, é claro.
E se o dermos a você? Isso não resolveria o problema? Infelizmente, não. Só pode haver hostilidade entre nós. Que tipo de conclusão é essa? Den Jaldabaoth, não há outro caminho senão sermos inimigos? É precisamente como diz. Evilei inclinou a cabeça para a visão surreal diante dela. Eles estavam simplesmente trocando informações. Qual sentido tinha isso? Bem, creio que entendo a maior parte. Nesse caso, você será derrotado aqui. Algum problema com isso? Momon abriu os braços e as espadas grandes que se assemelhavam a extensões de suas mãos pareceram brilhar em resposta. Oh, seria um tanto inconveniente. Permitam-me resistir. Então, aqui vou eu. Ele deu um passo à frente. Não, isso não seria correto. Momon, até então diante dela, havia desaparecido. Em um piscar de olhos ele estava envolvido em um intenso combate com Jaldabaoth. Ela havia se envolvido em uma luta que Evilei não conseguia descrever com palavras. Os vultos de incontáveis espadas, aparadas e combatidas pelas longas garras de Jaldabaoth, eram vistos. Incrível. Havia muitas maneiras de prestar louvores, mas neste momento, Evilei, que estava encantada com o deslumbrante confronto diante dela, só pôde oferecer aquela única palavra. Ultrapassava os golpes de todos os espadachins em sua memória. Ela viu a forma de um guerreiro envolto na escuridão do mundo, assim como a própria essência do mal destilado. Ela se sentia como as princesas dos cânticos bardos. E o guerreiro negro diante dela parecia um cavaleiro vindo em seu resgate. Um pulsar, como a eletricidade passando pelo corpo, surgiu de sua espinha indo até entre suas pernas, e o pequeno corpo de Evilei estremeceu. Seu coração letárgico por mais de 150 anos parecia bater velozmente uma vez mais. Colocando as mãos no seio, ela descobriu, é claro, que não havia movimento ali. Mesmo assim, parecia real o suficiente para ela. Por favor, vença, Momon-sama. Evilei juntou as mãos em fervorosa oração, esperando que seu cavaleiro triunfasse sobre o terrível diabo diante dela. Jaldabaoth foi arremessado a uma boa distância, com um som metálico que não parecia ter vindo de um corpo de carne e osso. Embora permanecesse em pé, ainda estava derrapando no piso de paralelepípedos a um ritmo que desgastaria rapidamente as solas dos sapatos. Depois de várias dezenas de metros, ele finalmente parou e limpou o pó. Realmente espetacular. Cruzar golpes com um guerreiro tão implacável pode ter sido um erro da minha parte. Com um grande uão, Momon cravou sua espada profundamente abaixo de seus pés. Então, usou a mão livre para tirar um pedaço de pedra do pescoço antes de responder calmamente. Já tive demais dos seus gracejos. Também está escondendo seu verdadeiro poder, não é? Parecia quase inacreditável que nenhuma das partes estivesse dando tudo de si, mesmo com o escopo dessa batalha. Será ele um Godkin? Os descendentes dos seres conhecidos como jogadores eram pessoas que poderiam despertar poder incrível de dentro de si mesmos. A teocracia Slane os considerava semideuses. Ou, mais precisamente, eram eles que carregavam a linhagem dos 6 deuses dentro de suas veias. Se tivessem o sangue de outros jogadores, seriam denominados de forma diferente. Parecia muito provável que Momon fosse da linhagem de um jogador. Ou melhor, seria melhor dizer que nenhum humano poderia possuir tal poder. Ora, parece que não consegui esconder isso de ti. Diga-me, és Momon-san, não é? De fato, Jaldabaoth, Momon é meu nome. Excelente. Então se prepare. Aspecto de demônio. Asas tentáculos. Asas brotaram das costas de Jaldabaoth, mas as penas que as cobriam eram anormalmente longas, evocando a aparência de tentáculos. Ele falou uniformemente com Momon, que permaneceu em guarda. Reconheço tua força. Não há dúvidas de que o seu poder excede o meu. Embora fazer isso não faça o meu tipo, permita-me o uso desse método. Sua defesa é formidável, mas o mesmo não pode ser dito desse pequeno empecilho. Como lidará com isso? Talvez devesse se concentrar em defendê-la, não? Com isso, ele lançou uma chuva de penas. Suas pontas eram afiadas como bisturis, capazes de cortar com facilidade músculos e até ossos. Evilei estava indefesa diante desse ataque intenso. Ela não tinha mais mana para lançar cristal uau.
Tudo o que podia fazer era esperar impotentemente por um milagre. Como já vinha fazendo, Evilei havia subestimado o guerreiro negro mais uma vez. Quando o som de metal ecoou, Evilei olhou para cima e viu um escudo vivo à sua frente. Os restos estilhaçados das penas estavam espalhados por toda parte. Mesmo sendo algo capaz de destroçar um ser humano em segundos, ainda era uma visão bonita. Que bom que está bem, disse a voz máscula e solene. Seu braço girava a espada a incrível velocidade. Sua respiração estava regular e seu tom bem calmo, mesmo quando furiosamente defletia as penas que tentavam profaná-los. Ah, ah, ah! Seu ombro se machucou? Uma pena estava cravada na ombreira de Momon. A dita pena caíra mole ar depois de ser cortada. Parecia uma decoração em sua armadura. Isso não é nada. Ataques deste nível não são dignos de consideração. Estou aliviado que esteja ilesa. Ele riu. Evilei sentiu seu coração bater com um badum. Seu rosto estava abrasado sob a máscara, parecia queimar. Maravilhoso! Por defendê-la e a deixar imaculada, eu, Jaldabaoth, ofereço-lhe os meus mais sinceros parabéns. Realmente, uma exibição maravilhosa. Como eu disse, pare com seus gracejos. Diga-me, Jaldabaoth, por que está tão longe? Com isso, Momon pegou Evilei em um braço e abraçou-a perto dele. Seu coração outrora entorpecido parecia querer pular até sua garganta. Em sua mente, as estúpidas histórias de bardos idiotas continuavam a agitar seu cérebro repetidas vezes. Especialmente aqueles em que o cavaleiro carregava a princesa enquanto lutava. Qualquer pessoa sensata perceberia que carregar um fardo enquanto lutava contra um inimigo forte não passava de tolice. Mas, perdão a todos os bardos que insultei. Um verdadeiro cavaleiro de fato carrega a frágil donzela em seus braços, lutando enquanto a protege. Minha nossa! No que estou pensando? Estou toda encabulada. E então, a alegria de Evilei desapareceu em um instante. Ela se imaginava em uma posição de princesa. No entanto, na realidade, isto é, ela estava sendo carregada como bagagem sob seu braço esquerdo. Ou melhor, essa foi a melhor maneira de fazer isso. Comparada a uma mulher adulta, Evilei era pequena e leve. Para manter seu centro de gravidade, fazia sentido para Momon carregá-la assim. Ela sabia que não tinha motivos para reclamar, e seu coração ainda queimava com a raiva de ver suas companheiras assassinadas. Ela sabia muito bem que este não era o momento para tamanha tolice. Mesmo assim, não havia maneira de acabar com a infelicidade dentro de seu coração. Talvez se ela o tivesse abraçado por vontade própria, poderia ter facilitado as coisas para ele. Mas ela não estava confiante em ser capaz de se segurar a ele caso escolhesse lutar naquelas velocidades alucinantes novamente, então ela ficou quieta. Evilei mais uma vez assistiu a batalha se desenrolar entre Momon e Jaldabaoth. A distância entre os dois se ampliara mais do que antes, mas para o guerreiro de primeira classe e o demônio de superclasse, parecia pouco mais que um passo extra para os dois. Então, devemos começar? Não, é hora de me retirar. Como lhe disse anteriormente, meu objetivo não é derrotá-lo. Logo engolfarei parte da capital nas chamas do inferno. Uma vez que tenhamos estabelecido nossa conflagração, tenha certeza de que certamente o enviaremos para o submundo em cima de uma pira de chamas purgatórias. Com isso, Jaldabaoth deu meia volta e desapareceu. Seus movimentos não pareciam apressados, mas em instantes a distância entre eles se alongou, fazendo-o desaparecer na noite. Não. Não, isso não é bom, Momon-sama, se não o seguirmos. Quando Jaldabaoth desapareceu de vista, Evilei começou a entrar em pânico, mas Momon sacudiu a cabeça. Não posso. Ele recuou justamente para realizar seu plano. Se eu o perseguisse, ele lutaria com tudo. E se fizesse isso? Momon não teve que terminar a frase para Evilei entender. Você seria pega no fogo cruzado e morreria. Algo nesse sentido. Mas, mesmo se eles ficassem parados, esse demônio desprezível certamente usaria ataques que atingiriam Evilei. O fato de que Momon estava defendendo Evilei provou que ela tinha valor como refém. Momon se arriscara para salvar sua vida, mas ela não fora capaz de fazer nada para ajudá-lo. Ela começou a se odiar por isso.
E pensar que alguém assim havia dito coisas tão injustas para Klimb. Então, Nabi, o que acha que devemos fazer? Em resposta, uma mulher desceu lentamente do céu. A equipe de Momon, o herói negro, incluía a lançadora de magia conhecida como a Bela Princesa. Anteriormente, Evilei havia zombado da vaidade de tal apelido, mas agora, com a pessoa real na frente dela, ela se viu prendendo a respiração. Era demasiadamente linda. Uma estrangeira, com aparência assim, ela deve ter vindo do sul. Evilei continuou a observá-la, incapaz de desviar o olhar. Momon-san, por que não vamos para a residência do nobre que nos contratou, como planejado originalmente? Devemos ignorar esse Jaldabaoth? Impedir os planos dele, não é por isso que estou aqui? Talvez, mas ainda devemos obter a permissão do cliente. Isso parece ser o mais importante. Tem razão. Com isso em mente, sugiro soltar essa mosquito gigante. Me perdoe, estava preocupado que fosse atingida por aquele ataque de agora. Momon lentamente baixou Evilei para o chão. Não, por favor, não se importe comigo. Jamais duvidaria de vossa intenção. Evilei curvou-se profundamente para Momon. Agradeço encarecidamente por toda a vossa ajuda. Permitam-me apresentar-me humildemente a vós. Me chamo Evilei, aventureira rank adamantite da equipe Rosa Azul. Não precisa ser tão formal, eu sou Momon, um aventureiro adamantite como você. A lançadora de magia ali é minha companheira, Nabi. Então, o que pretende fazer agora? Elas são suas companheiras? Se precisar de alguém que as carregue para você, não me importo em ajudar. Ele apontou para Gagaran e Tia. Sou profundamente grata por sua oferta, mas não há necessidade. Nossas colegas devem chegar em breve. Talvez elas possam usar magia de ressurreição aqui mesmo. Magia de ressurreição, vocês conseguem usar? Sim. Nossa líder de equipe, Lacus, pode trazer os mortos de volta à vida. Faz sentido? Então, se não se importar em responder, quão longe alguém pode lançar uma magia de ressurreição? Como assim? No sentido de, digamos que você quisesse ressuscitar essas duas. Se você lançar sua magia de longe, no Império, por exemplo, onde elas ressuscitariam? No Império, ou onde seus corpos estão? Por que será que está tão interessado em magia de ressurreição? Curiosidade, talvez. As pessoas que poderiam usar o quinto nível de magia divina eram muito raras, então não era incomum estar interessado neste tópico. Talvez alguém importante para ele tenha morrido. Nesse caso, a resposta de Evilei seria cruel para suas esperanças. Ela só podia rezar para que não fosse o caso. Não tenho certeza dos detalhes, mas sei que ela que os precisa estar muito perto para usar a magia de ressurreição. Então, com relação à sua pergunta, seria impossível lançar algo assim do Império, Momon-sama. Então, outra questão. Depois da ressurreição, as duas seriam capazes de lutar imediatamente? Seria impossível, respondeu Evilei. A magia que Lacus usava era uma do quinto nível chamada Raiz Dead. O processo de ressurreição drenava enormes quantidades de força vital. Os aventureiros ranks ferro e abaixo seriam reduzidos a cinzas caso fosse lançado neles. Já aventureiros em posição adamantite poderiam ser revividos sem problema, mas a ressurreição drenaria muita energia vital e eles não seriam capazes de se mover. A recuperação dessa energia vital levaria muito tempo. Se Jaldabaoth estivesse correto, não só ainda estavam em perigo, mas também seriam privados de uma grande quantidade de poder de luta. Não, sob estas condições, ninguém pode lutar com o Jaldabaoth além do grande homem diante de mim. Ressuscitar as duas não alteraria em nada as circunstâncias. Seria mais sensato elas se concentrarem na recuperação após o reavivamento. Acho que compreendi o básico agora. Se possível, gostaria de conhecer essa dama chamada Lacus. Teria algum problema em esperar por ela aqui com você? Que? Porque quer ver a Lacus? As palavras de Evilei já haviam saído de sua boca antes que ela pudesse recuperar a compostura. Ela não entendia o porquê dissera tal coisa. No instante em que ouviu Momon dizendo que queria ver Lacus, seu coração encheu com ciúmes. Ela mesma ficou em choque, o que por sinal alarmou Momon.
Sob a máscara, seu rosto começou a ficar vermelho de vergonha. Ela ficou contente por seu manto cobrir as pontas das orelhas, que também estavam ficando vermelhas. Eu estava pensando em perguntar sobre magia de ressurreição, e também para conhecer a líder da Rosa Azul, que são aventureiras do mesmo nível que eu, as considero minhas senpais, se assim posso dizer. Jaldabaoth pode ter ido embora, mas não há garantia de que ele não retornará. Isso a incomoda? Não, não é isso. Ah, me desculpe, eu gritei com o senhor. O ressentimento em seu peito desapareceu no momento em que ouviu o nome de Jaldabaoth. Ela sabia que precisavam estar em guarda contra ele. Mas analisando a conversa, eu devia ter previsto isso. Mas quanto a ficar atento com o Jaldabaoth, isso significa que ele quer me proteger? Ei. Bem, enquanto esperamos, se importaria em dizer o que aconteceu? Antes disso, preciso cuidar dos corpos das minhas companheiras. Não posso simplesmente deixá-las aqui. Se importaria em aguardar um tempinho? Claro que não havia problema. Com isso, Evilei foi até os corpos. Ela pensou que tinham sofrido queimaduras graves, mas parecia que as chamas demoníacas só tinham queimado a alma em vez da carne. Os cadáveres estavam imaculados. Depois de fechar os olhos e cruzar os braços sobre os peitos, Evilei retirou um item conhecido como sudário do sono de sua bolsa e começou a envolver Tia. O que é isso? Um item mágico que interrompe a decadência e rigor mortis de um corpo quando envolta em seus corpos. É muito útil para aqueles que receberão magia de ressurreição. Enquanto observava, Momon notou durante a resposta de Evilei que ela estava tendo trabalho em envolver a estrutura volumosa de Gagaran. Então ele decidiu dar uma mão levantando seu corpo com sua incrível força de braço. Quando os corpos foram envolvidos pelo sudário, Evilei uniu solenemente as palmas das mãos, rezando pelas almas dos mortos e por Laquius para revivê-las. Obrigada pela ajuda. Não foi nada. Como eu estava perguntando antes, poderia me dizer o que exatamente aconteceu aqui? Evilei assentiu e começou a relatar os eventos que haviam ocorrido. O que ela sabia, o que planejavam fazer, a história do encontro com a empregada inseto e a batalha em que Jaldabaoth fizera sua entrada. Enquanto ela falava de como quase havia exterminado a empregada inseto, uma mudança veio sobre Momon e Nabi, que estavam ouvindo sua história em silêncio até agora. Então, você a matou? Suas palavras soaram neutras, mas a raiva por trás delas era inconfundível. Evilei ficou alarmada. Por que ele ficaria enraivecido por matar a empregada de Jaldabaoth? Mas ela decidiu terminar de contar a história. Não, não a matamos. Jaldabaoth apareceu antes que pudéssemos fazer isso. Então foi isso? Faz sentido. A raiva desapareceu, e Evilei se perguntou se ele realmente estava zangado antes. Mas os olhos frios da silenciosa Nabi ainda estavam cheios de fúria. Era difícil dizer se ela desprezava a todos dessa maneira. Momon tossiu e perguntou. Então, se não tivesse tentado matar a empregada inseto, acha que o Jaldabaoth teria atacado você? Evilei imediatamente percebeu o porquê Momon estava com raiva. A empregada inseto tinha sido neutra e, pelo que sabia, o ataque a ela teria sido o gatilho para os presentes eventos. Elas tinham pisado na cauda de um tigre que deveriam ter evitado. Era natural que aventureiros evitassem batalhas desnecessárias. Se um grupo de aventureiros de alto nível não soubesse disso, apenas traria desgraça para sua liga, e até mesmo o próprio Momon. Deve ser por isso que ele parece tão irritado. Mesmo assim, Evilei não pôde concordar totalmente com essa linha de raciocínio. Jaldabaoth disse que consumiria parte da capital nas chamas do inferno. Uma empregada que segue alguém assim não tem a melhor das índoles. Acredito que a decisão das minhas companheiras de lutar foi correto. Ela insistia que havia um bom motivo para isso. A empregada era nitidamente mais forte que Gagaran e Tia, mesmo assim elas optaram por lutar por algum motivo. Ela tinha que acreditar que suas companheiras tiveram um bom motivo para fazer o que fizeram. Evilei defensiva e Momon silencioso olhavam um para o outro, como se observassem através da máscara e do elmo fechado. Embora nenhum dos dois pudesse ver o rosto um do outro, Evilei tinha certeza de que estava olhando nos olhos de Momon. Por fim, Momon foi o primeiro a desviar o olhar.
É como diz. Você está certa. Peço que me perdoe. Ele abaixou a cabeça para ela. Isso chocou Evileia. Mesmo que sua crença em suas companheiras fosse firme, ela ainda não podia fazer seu salvador se rebaixar desse jeito. Ah! Não, olhe para cima. Alguém tão maravilhoso quanto o Senhor deveria. Ué! Quando percebeu o que acabara de dizer, Evileia soltou um grito patético. Embora fosse verdade que Momon era um indivíduo notável, considerar as implicações de usar a palavra maravilhoso para descrevê-lo era um tanto inapropriado. Evileia gritou por dentro. Ah! Não pude evitar, ele é tão legal. É errado me sentir como uma menina novamente depois de centenas de anos? Ele é um poderoso guerreiro que é mais forte que eu então. Evileia olhava para Momon como uma colegial apaixonada e, considerando o modo humilde que ele pediu desculpas, isso significava que ela ainda tinha uma chance. Senão, suas chances seriam minúsculas. O corpo de Evileia parou de se desenvolver com a idade de 12 anos. Como tal, ela não possuía nenhuma das curvas que os homens queriam ver. Então, se fosse para induzir o fogo da luxúria nos outros, ou satisfazer a luxúria alheia, ela passaria por grandes dificuldades. Claro, havia homens que ficariam muito atraídos por ela, mas eram uma minoria. Com uma beldade como Nabi nas proximidades, suas chances pareciam ainda mais escassas. Enquanto Evileia reunia coragem para vislumbrá-lo, ela percebeu que Momon e Nabi estavam olhando para o céu noturno. Ela não sabia bem o que estavam fazendo no começo, mas quando se lembrou de como gritava agora há pouco, os dois consideraram seu grito como um aviso. Não, não foi nada disso ou. Ela se sentiu tão ridícula que ficou à beira das lágrimas. Não se enganou? Não vejo nada no céu, disse Momon enquanto examinava o céu ao redor. Ele não era nada. Eu realmente sinto muito. Ah, sem problemas. É melhor estar enganado do que emboscado. Nabi devolveu a espada às costas de Momon enquanto ele respondia a Evileia com uma espada na mão. Sua gentileza deixou Evileia sem palavras. Naquele momento, a borda de sua visão se iluminou. A cor não era o branco puro da magia, mas um vermelho malévolo, a cor de uma labareda rugindo. Momon-san, olhe lá. Quando Nabi disse isso, os dois se viraram contemplando o brilho carmesim. Os olhos de Evileia se arregalaram, pois ela sabia o que, ou melhor, quem causara o fogo. O que? Aquilo é. O fogo carmesim cuspia línguas de fogo em direção ao céu, como se quisesse queimar o firmamento. Tinha facilmente mais de 30 metros de altura, ela mal podia imaginar o quão grande era, várias centenas de metros, talvez mais. A parede de chamas balançava como um véu e envolvia a cidade como um círculo. Evileia, que ficara chocada com a visão que fugia à lógica, ouviu uma voz masculina suave em seu ouvido. As chamas de Jena? Como se o pescoço dela estivesse em molas, ela virou a cabeça para o lado para encarar Momon. Mas o que é aquilo? Momon-sama, sabe o que são aquelas chamas? Os ombros de Momon tremeram um pouco quando ele respondeu, com uma falta de confiança incomum. Bem, não tenho muita certeza. Preciso confirmar umas coisas, então te conto, pode ser? Tá, tudo bem. Eu preciso discutir algo com a Nabi, por favor, nos dê licença. Não posso acompanhá-lo? Ah, não, é uma conversa entre companheiros de equipe. Seria melhor ser algo privado, então. Era tão básico, tão óbvio que Evileia se sentiu envergonhada por perguntar. Seus olhos errantes se fixaram na mulher conhecida como a Bela Princesa. No rosto dela havia um sorriso triunfante. Poderia ser um engano, ela nem poderia afirmar que era o caso. Mas era natural que uma mulher se sentisse superior às outras quando um grande homem prestava atenção especial a ela. Evileia foi incapaz de reprimir a sensação estranha que fervia dentro de si. Era uma raiva nauseante. As chamas do ciúme. Ele não é apenas forte, ele também sabe de coisas que nunca ouvi falar. Eu nunca encontrarei um homem desses novamente. Fêmeas em geral eram naturalmente atraídas pelos fortes, esse traço evolutivo também era visto em parte considerável das mulheres humanas. Quando ameaçadas por uma poderosa força externa, desencadeava-se um instinto reprodutivo para unir-se a um macho forte e criar seus filhos, recebendo proteção para si mesma e para seus descendentes.
É claro que nem todas as mulheres selecionariam um homem dessa maneira. Personalidade, aparência, muitos fatores influenciavam no conceito do amor. Mesmo assim, havia uma inclinação muito forte de boa parte delas a procurarem parceiros fortes. Evilei menosprezava essas mulheres. Só porque é fraca tem que procurar alguém para te proteger? Patético. É melhor se tornar forte e não precisar de ninguém para te proteger. Eu sempre acreditei nisso, até agora. Mas se ela deixasse um homem desses escorregar entre seus dedos, ela encontraria alguém que pudesse satisfazê-la de tantas formas quanto ele? Evilei não envelheceria, mas Momon certamente envelheceria e morreria antes dela. Independentemente dos meios e do quanto tentasse, Evilei nunca seria capaz de dar filhos a Momon. Décadas mais tarde, ela estaria sozinha novamente. Ainda assim, ela achou que seria bom viver como uma mulher pela primeira vez em sua vida. Outra mulher dará filhos a ele. O mais importante é nosso amor. Uma amante ou duas não terá problema, eu não me importo. Peço que espere um momento. Sinto muito. Senhorita. Evilei? Eu que me desculpo. Eu me distraí pensando em umas coisas para discutir com a minha equipe. Esperarei o senhor aqui. Verdade seja dita, ela não queria se separar dele. Mas também não queria ficar perto da mulher a quem havia forçadamente admitido sua derrota. Claro, ela não podia dizer uma coisa dessas. Ninguém queria uma mulher que fosse muito grudenta. Os homens eram criaturas que, quanto mais tentassem prendê-los, para mais longe fugiriam. Ela se lembrou das conversas que ouvira na taverna. Ela riu disso na época porque achava que não tinha nada a ver com ela. Quem diria? Mesmo essas banalidades têm seus usos. Eu deveria ter prestado mais atenção. Será tarde demais para mim? Terei tempo para aprender a ser mulher? Enquanto observava as formas dos dois aventureiros mais ao longe, a cabeça de Evilei começou a se encher de pensamentos malucos. Ela sabia que agora não era o momento para fantasias ociosas, mas sabia muito pouco sobre o que estava acontecendo, muito menos como proceder, e por isso não fez nada. Mesmo assim, Evilei entraria em uma batalha em que poderia morrer. Nesse caso, ela poderia muito bem suspirar e considerar seriamente outra coisa para evitar se afogar em desalento. Será que vale a pena? Ela não sabia para que servia seu corpo se não pudesse ter filhos, mas ainda valia a pena pensar nessas coisas. Derrotar Jaldabaoth e fazer um futuro. O fogo no coração de Evilei acendeu aos céus, como se desafiasse a muralha de fogo de Jaldabaoth. O único que pode te derrotar é o Momon-sama. Então, vou me livrar de qualquer lixo no caminho dele. Se a empregada aparecer dessa vez, eu mato ela. Já fui o ser amaldiçoado conhecido como Landfall. Não me menospreze, Jaldabaoth. Eu não acho que ela será capaz de nos ouvir aqui. Seria muito difícil nos ouvir de tão longe. Mesmo assim, é melhor prevenir. Ainz ativou um item comprado com dinheiro no jogo. Tinha o poder de evitar escutas de conversa, parecia um desperdício pois era um item de uso único. No entanto, ele não teve escolha. Então, Nabi, creio que entendi a maior parte do plano do Demiurgo. Mas quanto mais complexa a máquina, mesmo um grão de areia pode fazê-la sair do controle. Isso também se aplica aos esquemas, evite agir como se tivéssemos vencido, só porque temos a vantagem, não significa que estamos no controle. Você entendeu? Sim, como esperado do nosso Supremo Soberano. O louvor de Narberal veio do fundo de seu coração, Ainz aceitou com um aceno régio de sua cabeça. Era como se estivesse dizendo que tudo estava indo conforme o planejado. Quem me dera. Ele sentiu como sendo afogado no lago formado de seu suor frio inexistente. Ele não conseguia nem entender o que levara Demiurgo a criar esses esquemas. Ainz tinha simplesmente entrado na batalha com a ideia de mostrar suas habilidades de luta em sua batalha de estreia na capital real. O choque de saber que seu oponente era Demiurgo havia destruído sua compostura completamente. Apenas a supressão emocional exclusiva dos seres mortos-vivos o mantinha calmo. Depois disso, ele pensou que lutaria apenas contra a Oito Dedos, mas então soube que lutaria ao lado de aventureiros Adamantite. Por não saber o que estava acontecendo, Ainz quase desistiu de pensar e apenas seguiu o fluxo.
Falar impensadamente sob essas condições soaria inteiramente antinatural. Ain sabia que era extremamente perigoso fingir compreensão sendo totalmente ignorante sobre o tema. Recapitulando suas atitudes até então, talvez tivesse sido mais sensato revelar sua falta de conhecimento, mas, dadas as circunstâncias que se encontrava, isso seria um tanto perigoso. Afinal, um ser supremo digno de lealdade teria que demonstrar uma quantidade adequada de conhecimento prévio. Se um superior, especialmente do nível de um céu, se mostrasse incompetente demais, seus subordinados perderiam a confiança nele. Portanto, ele havia atormentado incansavelmente suas células cerebrais inexistentes para produzir o aforismo que ele acabara de dizer. Talvez Narberal fosse demasiadamente sonsa ou as palavras que ele proferira tivessem sido inesperadamente significativas. Mas os olhos de Narberal estavam cheios de respeito. Como tal, Ains fez um pedido sob o pretexto de ordená-la. 1. Então, para garantir o sucesso da operação do Demiurgo, faça contato com ele. Eu não o farei porque aquela mulher está de olho em cada passo que eu dou. E no momento não posso usar magia. Essa Evilei não parece abaixar a guardar. Sinto algo estranho, acho que ela está começando a suspeitar de mim. É o que o senhor acha? Duvido muito. A meu ver, o motivo dela observar o senhor é devido a outra coisa. Ains olhou para Narberal enquanto tentava não deixar óbvio que a encarava. Talvez. Eu basicamente entendo como ela pensa. Creio que quando deixei transparecer minha raiva ao falar da Entoma foi um erro fatal. Talvez eu devesse tê-la matado sem hesitação? Não houve resposta para suas palavras. Quando ouviu que Entoma quase foi morta, a raiva de Ain se acendeu. Embora tivesse sido suprimida em um instante como todas as emoções intensas, naquele instante ele estava cheio de raiva assassina. Foi um milagre não cortar prontamente a cabeça de Evilei com sua espada. Ele havia suprimido sua intenção assassina e optado agir pela razão, pois concluíra que matar Evilei teria sido contraproducente. O que no fim produziu bons resultados, pois logo conheceria alguém capaz de usar magia de ressurreição, ele estava saindo no lucro. Arruinar tais vantagens seria um desperdício. Acho que amadureci um pouco, aprendi a me controlar. Se não fosse pela lavagem cerebral de Chaltear, era possível que ele tivesse ignorado os ganhos potenciais para Nazarick e matado Evilei. A grande tumba de Nazarick e os NPCs criados por seus antigos amigos eram tesouros que Ains queria proteger. Ele não perdoaria qualquer tentativa de manchá-los. Para esse fim, ele também teve que considerar o que era mais importante e quais escolhas fazer para alcançá-lo. Isso era maturidade. Ains refletiu que sua competência havia crescido para combinar com sua experiência, e sua ilusão de rosto sobre o elmo fechado sorriu para si mesmo. Nesse ritmo, não havia dúvida de que ele seria capaz de se tornar um verdadeiro governante da grande tumba de Nazarick. Ou melhor, ele esperava alcançar esse estágio. Antes disso, tenho que evitar decepcionar as pessoas ou sofrer grandes contratempos, é muita pressão. Como esperado de Ain-sama, o senhor viu completamente as intenções daquela mulher. Tamanha perspicácia só é presente naquele que nasceu para governar todos nós. Não precisa de tantos elogios, Narberal. Mais precisamente, foi meu ato falho que levou à sua suspeita. Ains acenou para Narberal em um gesto que também escondeu seu acanhamento. Então, com uma voz em tons de aço, ele emitiu seu comando. Vamos, Narberal. Vá e descubra todos os detalhes desse esquema e, com precisão, os reporte para mim. Além disso, diga a Albedo que, se isso se prolongar demais, teremos que nos juntar para limpar a bagunça de Jaldabaoth. Narberal fez uma reverência e lançou uma magia. Dentro de seu coração, Ain se alegrou. Ele não mentiu para Narberal. A magia que Ain usava atualmente, Perfect Warrior, significava que ele não podia usar magia. Assim, usar Narberal para lançar uma mensagem para Demiurgo era apenas lógico. Mas havia outro motivo, um que ele não podia dizer em voz alta. A fim de fingir que já havia entendido os planos de Demiurgo, e não deixar Albedo e Demiurgo suspeitar de nada, ele teve que minimizar seu contato com eles.
Se ele designasse Narberal para fazê-lo, seria como jogar telefone sem fio, ou como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Contudo, um pequeno risco que precisa correr. Não foi nada comparado a danificar sua imagem como o supremo governante da grande tumba de Nazarick. Ain se dirigiu lentamente para Evilei. Enquanto Narberal conversava com Demiurgo, caberia a ele mudar o foco de sua atenção. Espero poder pensar em um bom blefe. Falando nisso, essa menina é um tanto poderosa, como será sua aparência sem aquela máscara?